Olá, amigos cafeicultores! Pois é, hoje o ambiente está diferente, né? Semana está muito frio, chovendo. A gente resolveu fazer um bate-papo muito interessante aqui no estúdio. E hoje a gente vai ter a honra de conversar com um especialista em mercado de café, que vai falar muito o que está acontecendo com o mercado e dar dicas para a gente entender esse mercado louco. E é sobre esse assunto o tema do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Colhe Plus Paline Alves. Precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés arábica e conilon. E antes da gente começar esse programa diferente, você já sabe, né? Senta o dedo no like, deixa esse like aqui para nós, escreva nos comentários aí se você está vendendo café bem, se você não está vendendo café, se você acha que o café vai subir mais para frente, vai segurar o café ou não, está desesperado, vamos vender rapidinho para poder aproveitar esse preço bom. Então escreva aqui nos comentários, que é importante para a gente saber. E agora, Furlan, né? Para quem não conhece Furlan, quem é o Furlan? O Furlan é um apaixonado de café que começou a trabalhar lá na década de 80. Sou natural de Guaxupé, mas já fui corretor em Santos, já trabalhei em cooperativa, já trabalhei em trader e estou com a corretora, Furlan Corretora, aqui sediada em Varginha, desde 2001, atuando aqui na Praça de Varginha. Também bastante experiência na cafeicultura. E nesse tempo todo de cafeicultura, você já viu o mercado desse jeito? Já vi mercado desse jeito, mas não nessa estrutura que nós estamos tendo, Gustavo. Foge até um pouquinho da estrutura de análise que a gente faz, porque a primeira coisa que a gente faz é comparar com o acontecido no passado. Quando aconteceu, a resposta foi dessa maneira. Só que fatores novos, uma globalização extraordinária, fez com que fugisse de todo o análise nosso, principalmente no sentido assim, Gustavo, nós saímos no mercado a 150 centavos Nova York, 160 centavos. Veio o problema do Vietnã, que é o segundo maior produtor de café, né, desde a crise de 2021. 2024, né? 2024, Isso. E aí o que aconteceu? O mercado subiu para 2,40, 2,60, subiu, bateu os 300 centavos, né, ou 3 dólares por libra-peso. Esse valor daria quanto em real? Gustavo, dependia muito dos diferenciais praticados e também do câmbio do dia. Mas quando nós batemos em 3 centavos, eu acho que nós estamos trabalhando na casa de R$1.400, R$1.500 uma saca de café. Lembrando para você que em 2021 nós tivemos esse preço. Certo. Não é? Nós tivemos chegando aos R$1.500, até poucos aproveitaram, porque acreditavam que ia ser mais, e acabou não vendendo, o mercado voltou para R$800. E aí, nessa disparada de preço, a partir de março de 2024, nós tivemos aí um segundo detalhe que foi o problema climático no Brasil, aquela estiagem que durou 6 meses e começou a comprometer. O mercado bateu os 3 centavos, né, os 3 dólares, 300 centavos na Bolsa de Nova York, e muita gente ficou, nossa, então, assim como aconteceu nos eventos anteriores, desde 1975, batia no 300 centavos e o mercado cedia. Só que, num fator novo, se diga de passagem, nós já tivemos crise nos 2 maiores países produtores, que eram, na época, Colômbia e Brasil, mas não nesse potencial em se tratando de o Vietnã com 32, 33 milhões de sacas e Brasil com 60, 65 milhões de sacas. Quando houve aquela quebra da frustração da safra do Vietnã, desestruturou todo o mercado mundial. Logo em seguida veio o Brasil. Então, nós fortalecemos e potencializamos mais essa falta de café. E aí o preço foi subindo, 330, 340, 350, e a gente desacreditando que pudesse ir mais. Mas, como eu disse, é um cenário novo. Né? Nós tivemos problemas financeiros ao redor do mundo, isso fez com que todo mundo administrasse estoques menores, e sem estoque na mão você perdeu a condição de administrar uma eventual falta de café.
E aí, logicamente, que nós batemos o recorde de 429 centavos, se não me engano, que bateu Nova York. Historicamente, quando que deu os maiores preços? Gustavo, 1975, 77, 94, 2013 foram os períodos que nós tivemos altas de preços descomunal da média normal. Esse descomunal seria acima de quantos centos de dólar? 300 centavos ou 3 dólares. E eu até acho que eu tenho até isso, qualquer coisa a gente busca isso no gráfico para mostrar para o pessoal. A duração desse pico acima do 300 centavos. E isso foi o que exatamente mostrou para a gente, opa, algo novo está acontecendo e nós temos que aprender com essa situação. Nessas outras épocas, quanto tempo durava ficou? pouco, nós tivemos pico lá que durou 15 dias. O máximo até então era de 40 dias. Porque chega nesse determinado preço, torna-se insustentável o resto do mercado, e o mercado ele segue uma regra geral que é lei da oferta e procura. Não adianta nada a gente ter um preço alto, mas se não tem comprador, de nada vai adiantar, automaticamente o mercado vai se ajustar e compensa dentro da estrutura de qualquer negócio. Só que, Gustavo, nós estamos em alta desde outubro. Desde outubro do ano De passado. 24, nós estamos falando aí em 8, 9 meses de preços altos. E aí, tem consumidor para isso? Tem gente comprando? Que era o maior medo que vocês tinham. Não ter. Gustavo, tem uma relação interessante que eu gosto de falar, que é assim, desde o momento em que o exportador adquire o café aqui de produtor, de uma cooperativa, de um comerciante, até chegar lá na gôndola do supermercado lá fora, nós temos aí 120 dias. Então, ou seja, tem um delay aí. Você tem um delay nessa, então eu vou fazer até um comparativo assim, porque o exportador vai vender o café dele dentro do mecanismo de diferenciais, de fixação contra Nova York. O que ele faz? Ele compra o café, aí uma semana depois ele vai retirar do produtor, da cooperativa, do armazém, vai jogar no armazém dele, vai entrar numa linha de seleção, ele vai preparar, fazer o blend com outros cafés que geralmente não se vende uma qualidade específica única. Vende um padrão e depois coloca todos esses cafés dentro desse padrão. Até esperar o deadline do navio para esse café chegar lá, até esperar esse navio chegar do lado de lá, a indústria do lado de lá botar dentro da fábrica, industrializar e botar na prateleira, demora 120, 180 dias. E o que acontece? Março, abril, a indústria lá fora estava começando a receber os cafés acima de 300 centavos. Então o preço na gôndola demorou a ajustar. No Brasil é mais rápido, certo, porque aqui a indústria administra hoje, compra, logicamente não desconsiderando as compras antecipadas, mas dentro da terminologia que a gente fala da mão para a boca, né? Isso. Quem compra hoje torra amanhã, depois da manhã está no supermercado. Então a transferência de custo é muito rápida. E aqui no Brasil nós tivemos uma demonstração de queda de consumo. A BIC soltou um relatório agora que em abril caiu 16%. Então, ou seja, o consumidor já começou a botar limite nisso daí. Aí começa a ficar caro, o que ele faz? Ele administra, compra, a gente até brinca que mudou até o percentual de pó na garrafa, quem usava 4 colheres está usando 3 e assim por diante para economizar. E a gente tem até uma brincadeira que isso faz parte, né, do trabalho da gente. Diz que o maior bebedor de café é o ralo da pia. Isso. Porque todo mundo joga o restinho dentro do ralo e então esfriou o café, joga fora, né? É fácil fazer um café novo. Então, tudo isso mexe com uma estrutura de negócio ao redor do principal, né? Você vai ver, não se tem estoque porque o dinheiro tornou-se caro, não é? E esse desequilíbrio de oferta nós tivemos, sem entrar muito em detalhe, mas naquela alta de 2021, muitas indústrias romperam o paradigma que era usar o Robusta ou não. Certo. Não é? A gente tem até um conceito de que o Conilon é um café ruim. Não é, não. Ele virou uma base de um blend e na totalidade as indústrias acabaram usando o nosso Conilon no Brasil, o Robusta ao redor do mundo.
resistindo, né, durante muito tempo um paradigma de não vamos usar, ele acabou tendo que usar. Só que chegou em 2024, nós tivemos crise exatamente no café, que eles substituíram para diminuir os seus custos. Então, desequilibrou toda a cadeia, não produção, né, a cadeia que eu digo na parte da comercialização, industrialização e venda. Então, tudo isso mexe com toda a estrutura de negócio. E aí nós tivemos essa alta de preço que não acabava. Sobe. E hoje, por exemplo, como é que você está vendo o mercado? Lembrando, pessoal, né, que essa entrevista está sendo gravada segunda-feira hoje, dia 23 de junho, né? Então vai no ar sexta-feira, então nós temos aí 4, 5 dias aí que tudo pode acontecer. Tudo pode. Ou inclusive nada. Inclusive nada. Então, mas nessa altura, nesse mercado, você acha que não vai acontecer nada? Não, eu acho que é assim, Gustavo, nós temos alguns fatores que ainda podem interferir, né? Eu diria que hoje segunda-feira, dia 23, nós tivemos uma oscilação positiva de 1.100 pontos. Isso. Pouco se transferiu para o mercado local, mas nós tivemos uma alta significativa e eu não tenho condição de dizer que isso foi só para cobertura de posições com risco de frio ou se essa crise geopolítica também interfere nas commodities, que acaba sendo uma moeda forte. Só para o pessoal entender, né? Hoje é segunda-feira e a gente tem uma previsão de frio, geada para quarta-feira, né? E então teve aí os Estados Unidos atacando o Irã. Então nós estamos na segunda-feira. Na sexta-feira você vai ver exatamente como é que foi a semana. E hoje parece que o parlamento iraniano aceitou fechar o estreito lá onde passa 30 Hormuz. Então isso também vai dar muito pano para manga. E lembrando, o café é uma commodity é uma moeda. Então muitos partem para o princípio de que, ao invés de ficar com dinheiro, eu prefiro estar posicionado em alguma commodity. E essa ameaça, né, de guerras e tudo mais, né? O que pode acontecer com o preço do nosso café? Gustavo, tem alguns analistas que pontuam, primeiro, se nós tivermos uma crise de petróleo, nós podemos ter um encarecimento, principalmente de fretes. Certo. Isso, logicamente, que vai ser transferido para o produto final, e eu não sei se volta a refletir para o nosso produto. Então, quem compra vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Então, isso daí pode trazer um desconforto para o mercado. Se houver realmente um princípio de uma guerra mais consistente, que por enquanto ainda está localizada, mas a gente está vendo que muita gente está em cima do muro. Se eu fosse você, eu jogava uma pedra. Outro fala, se eu jogar uma pedra, eu vou meter o pau. Então, tem muita gente botando fogo nisso daí por interesses diversos e a gente não tem capacidade de mencionar até onde vai isso. Isso pode interferir no mercado internacional? Com certeza. Isso aí traz todo um desequilíbrio em todas as cadeias. Nós podemos ter uma alta no petróleo, pode refletir nos nossos custos. A ureia, no caso. Na ureia, né? Aquela própria, os hidrogenados que vêm lá do Egito, hoje já estão até se falando que os produtos hidrogenados podem se tornar mais caros exatamente por causa desse conflito todo. Então, tudo isso reflete para a gente aqui. Então, ainda está cedo para a gente falar, eu acho que assim, o mercado já deu uma ajustada em razão de um abastecimento momentâneo. Nós tivemos aí uma força vendedora, entre aspas, né, que ainda não é nada que assuste, mas para quem estava na carência de café, eu acho que passou esse período. Todo mundo vendendo um pouquinho, lembrando coisas que a gente sempre volta a falar. Poucos produtores aproveitaram o café de 1.700 para cima. Isso. Então, esses produtores, vendo entrada de safra de R$ 2.500, têm que produzir, limpar e vender rápido. E foi o que aconteceu. Só que o mercado caiu de 2.500 para 2.000, 1.900, né, dependendo das qualidades, mas ainda está tendo venda de café. Era esperada essa queda? Naturalmente, sim, Gustavo. A gente analisa assim, como nós temos um pico de preço dentro de uma estrutura de crise, vamos falar assim, o declínio ele passa a ser um efeito natural. Uhum. Assim como nos cenários anteriores, que a gente vê no gráfico, dá aquele pico, passa um pequeno período, o mercado acaba vamos dizer, refletindo exatamente o que vai acontecer e ele acaba invertendo a mão e o mercado cai na mesma proporção. Por isso que a gente fala que faz o pico lá e desce.
é uma situação, muita gente pergunta assim, nossa, mas o Furlan, você acha então que o café vai cair? Eu falei, meu amigo, se passar o período de crise, a tendência é o café voltar. Se voltar uma crise geada... Sim, aí volta, potencializa a crise. Mais, exatamente, isso aí passa a ser uma potencialização do E aí a fato. regulagem tem que ser no consumidor. O consumidor tem que parar de consumir para poder fechar. Exatamente. Então, logicamente que alguns reflexos ainda virão, lembrando que todos os picos de preço que nós tivemos na história, a maioria deles foi com problema climático Brasil e com redução, frustração de safra nossa. Por isso que o mundo inteiro plantou café. Porque imagina se você estivesse vendendo café a $400 a saca, produzindo 80 sacos por hectare, sem problema de clima, sem problema de seca, ia ser um negócio extraordinário. E o mundo inteiro plantou café. Isso vai chegar uma hora que a oferta talvez seja maior do que a procura, lembrando que nós temos um crescimento constante, a China está aí de olho em consumir café, principalmente os jovens de alta renda, né, estão fazendo boutiques de cafés com nome de marcas. E a gente fala, sabe, o dia que a China querer tomar um pouquinho de café, vai precisar de um Brasil inteiro de café para abastecer, né? Exatamente. Então, acho que assim, ainda é prematuro garantir que vai cair ou vai subir. Ainda é. No final, você é otimista ou pessimista com o mercado de café? Eu sou otimista com o mercado de café, porém com ressalvas que eu estou te dizendo. O mercado, nós dependemos de fluxo. Não adianta ter preço bom se você não tem comprador. Sim. Não adianta a gente voltar a falar, não, vai ter que ser 2.500, só que vai sobrar café e todo mundo... uma coisa que nós nunca tivemos em café, o Gustavo, e o que eu digo assim com conhecimento, nós nunca tivemos falta de liquidez em café. Pode não ter o preço que te satisfaça, mas você tem liquidez. Todo dia tem comprador de café. Então, acho que é isso que nós temos que manter, que o nosso negócio ele sobrevive de 365 dias no ano. Não adianta a gente achar que um dia só faz a gente mudar a história do café. E vamos que vamos. Furlan, queria agradecer muito a tua participação nesse programa especial, aqui longe da lavoura, mas com muita lavoura que traz aqui no cenário. Né? O assunto é muito bom e é muito grande, mas às vezes o tempo é pequeno. Não, tem que ser pequeno. Estaremos próximas vezes para conversar. Obrigadão e obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se ainda não deixou o seu like, senta o dedo. Like. Isso, e obrigado por estar aqui conosco e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Colhe Plus Paline Alves. Precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés Arábica e Conilon.